mas acho que não é a hora. O importante nesse primeiro momento aqui é você saber olhar para um limite notável e por meio de álgebra chegar nele. Em especial, um cara como esse aqui seria complicado mesmo com macete. O macete é a técnica de L'Hopital. A técnica de L'Hopital, ela resolve o limite fazendo derivadas. É a forma mais rápida de resolver limite. Entendi. Mas nós não vamos fazer isso nesse primeiro momento aqui. Inclusive, L'Hopital também é mais um dos assuntos que não pode cair na prova, que não pode usar essa técnica na prova. Imagino. Sim. Porque quando está testando limite, não está testando só resolução de limite, mas sim manipulações algébricas. Por exemplo, aqui a gente tem que manipular algebricamente isso para ficar parecido com isso. E aqui a gente sabe qual é a resposta aí. Então vamos manipular. Bem, o que diferencia é que aqui tem esse 4, que já tem direto a variável que a gente quer trabalhar. Então, o esquema vai ser chamar esse 4t de n. Muito bem. Então vamos lá, né? Se o n é 4t, então quem é t? Eu preciso saber quem é t, por quê? Porque eu preciso saber para onde vai uh, a minha nova variável, né? Que é o n. Então, por exemplo, eu posso isolar aqui o t, eu vou ficar aqui n, que t é n sobre 4. Muito bem. Agora, o que acontece com o n quando t tende a infinito, que é o que está acontecendo aqui no problema? Bem, se o t tende a infinito, vamos pensar nessa fórmula aqui, né? O n vai ser 4 vezes infinito, certo? Certo. Ou seja, o n também vai para o infinito. Sim. Então eu já posso começar a fazer as mudanças, porque eu já entendi como é que funciona esse meu limite com n. Então o limite também tende para o infinito, o que é bom, porque pela regra aqui tem que entender mesmo. Daí vai ficar 1 mais 1 sobre n, já chamei 4t de n, e eu também já descobri quem é t. Né? O t é n sobre 4. Aí parece que nós caímos num problema redundante, porque agora o 4 está na parte de cima. Não deveria estar, né? Mas não tem problema nenhum. Porque quando está na parte de cima, a gente pode usar de novo de regras de potenciação para simplificar esse problema. Você pode explicar por que que não deveria estar? Que... Porque quando você olha para cá, não tem 4, certo? Certo. Só por isso. Da Tá, mesma entendi. forma que eu peguei esse cara e chamei de n, porque aqui não tem 4. Então Tá a bom. manipulação é sempre para ficar parecido com a regra. Limite notável é isso. Você sempre vai pegar a expressão que te dão e deixar parecido com a regra. Essa é a Tá. regra no caso aqui. Então não pode ter esse 4 embaixo aqui, mas não tem problema se a gente conhece regras de potenciação. Até tem um detalhe importante, né? Eu comecei pela B, porque eu vou querer que você faça A, beleza? Então, muito provavelmente a manipulação que você vai fazer na A é bem parecida com essa que eu estou fazendo aqui. Bem, vamos lá. Tem esse 4, a gente precisa lidar com ele. Não pode aparecer esse 4 para ficar igual a regra. Então eu vou usar regras de potenciação, não de limite, de potenciação, para lidar com esse 4. Eu também vou usar regras de limite, perceba. Eu vou passar o limite para dentro de um parênteses. O limite me permite isso, né? Eu jogo ele para dentro das funções diretamente. E eu vou colocar aqui 1 mais 1 sobre n, elevado só a n. Por quê? Porque eu posso, veja só, agora fechar esse colchete e colocar 1 sobre 4 aqui. Isso é uma regra de potenciação. É a regra que eu costumo dizer assim: potência de potência multiplicam-se as potências. Né? A gente sabe que a multiplicação de n vezes 1/4 daria n sobre 4. Sim. Então, por que que eu fiz isso? Né? Por que eu deixei igual, em outras palavras? Porque isso aqui é o que a regra me fala. Isso aqui eu sei o que é. É I, certo? Igualzinho. Tranquilo. Então agora eu posso trocar isso, porque isso aqui eu sei o que é E, o limite do 1 mais 1 sobre n, etc. É E, e tem esse 1/4 aqui. Muito bem, então significa que a resposta do limite é E elevado a 1/4. É uma forma de escrever essa resposta. Outra forma é raiz quarta de E. Tanto faz. Sim.
Beleza? Então, o objeto aqui é sempre manipular algebricamente para ficar igual à regra. Tudo bem. Vamos testá-lo. Vamos testá-lo. Vou pegar aqui o fotinho que você enviou. Tá aqui. Ó, bem semelhante, né? Perceba que Parecido. também temos um carinha ali na parte de cima. Eu vou fazer o seguinte: eu faço assim com todos os meus alunos, ó, presta atenção que eu vou te pedir. Eu vou te enviar o que eu fiz, e daí eu vou querer que você resolva, mas eu não vou querer que você resolva de qualquer forma. Eu vou querer que você resolva como se estivesse resolvendo para a prova, com todas as explicações, com todos os passo a passo que você faz para uma prova, entendeu? O seu Beleza. professor. Daí, você vai fazer aí e vai me enviar. Se você não souber fazer algum passo, não importa. Se errar, também errou, não tem problema nenhum. Depois eu corrijo. É importante que eu veja como é que você lida sozinho com o que você acabou de aprender, né? Então, faça aí, não tem problema se errar, não tem problema se parar no meio. Só me envia certinho para eu poder te ajudar, tá bom? Tranquilo, vou tentar fazer aqui. Tá. Sem pressa. Vai lá, sem pressa. Beleza. Pronto. Mandei no WhatsApp. Isso aí. Bem, vamos ver se eu acreditaria no que você fez, né? Digamos que eu seja seu professor e recebo isso aqui. Peraí. Não é isso que tá lá, né? Como? Ah, não, é sim, tá viajando. Daí você fez o que eu falei, fez o que eu falei. Você passou o 3 para fora pela regra da potenciação. E daí você sabe o que é isso aqui. Como? Perdão, não ouvi o que você falou agora. Não, nada, não falei nada. Tá tudo certo, foi isso que eu falei. Certo. Só não tá uma coisa certa aqui. Você deixou o limite para fora, isso não tá certo. Você deveria ter colocado o limite dentro aqui. Ah, Porque o sim, que a sim. gente sabe que é E é o limite dessa parada. Daí depois que você sabe que isso aqui dentro é E, beleza, daí isso você eleva a 3. Então ter deixado o limite fora, que nem você fez, é um erro. Então o professor pode tirar uns décimos ali, mas tua conta tá certa, beleza? Tranquilo. Entendi. De bola. Bem, vamos ver se tem uma pica aqui. Essa aqui é pica, eu vou fazer essa. Deixa eu ver como é que faz.
Bem, de fato, a gente já pode reparar algumas coisas que talvez nos distanciariam da regra. Por quê? Porque essa coisa está tendendo a zero, né? E a regra diz que tem que tender a infinito. Mas isso não é um problema. E tender a zero e tender a infinito é só uma questão de inverter a fração. Já vai ver. Tá. Muito bem. Então veja só, né? Eu tenho ali uma expressão que me lembra vagamente, né, o limite da regra. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que esse cara aqui, ele tem que ser essa fração. Tem que ser um sobre n, senão nem começa o problema. Então eu vou dizer que h é igual a 1 sobre n. Fiz a troca. Ah, mas assim mesmo, tem que deixar igual a regra. Bem, se o h é 1 sobre n, o que acontece quando o h tende a infinito, né? Desculpa. O que acontece quando o h tende a zero com o n? Muito bem, a gente precisa saber isso e poder trocar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar o n. Beleza, n igual a 1 sobre h. Agora, se o h tende a infinito, o h tende a zero, eu vou ter n igual a 1 sobre essa tendência a zero, né? A gente sabe que dá infinito. Em outras palavras, quando o h vai para zero, o n vai para infinito. Faz Pera, tudo. você explicou na aula passada isso, só que eu esqueci. Se estivesse tendendo, por exemplo, a zero pela esquerda, tendendo a zero pela esquerda, seria menos infinito no caso, ou seria infinito também? Seria menos infinito. Tá bom. Por que seria menos infinito? Porque você teria um número positivo em cima e um negativo embaixo. E a gente sabe que mais com menos dá menos, né? Daí, no Sim, caso, seria menos infinito, beleza? beleza. Então, vamos fazer a substituição. Agora já temos todo mundo para substituir. Limite do n tende a mais infinito. 1 mais quem é h? H é 1 sobre n, beleza. 1 sobre n. Bem, se h é 1 sobre n, então 1 sobre h é n, né? Tá aqui até, ó. 1 sobre h é n. É, Eu posso trocar lá por n. Pô, isso aqui é justamente a regra. Não tem nem conversa. E, ok? entendi. Aqui não foi necessário fazer a regra da potenciação. Muito bem. Gol de bola, vamos para o próximo exercício. Pagar isso aqui, pagar isso. Me parece ser a mesma regra. Calcule o limite a seguir em termos de B, uma constante real, registre todas as passagens do seu raciocínio. Uma outra forma que as pessoas, às vezes, elas escrevem essa regra, não é exatamente E apenas. Veja só, vou te mostrar aqui para tu decorar. Isso também pode ser dito que é um macete. Você decorar isso te ajudará a não perder tanto tempo. Vou mostrar. Essa é a regra, né, que o teu professor passou. Mas, se em vez de 1 aqui você tiver X, ou qualquer coisa que seja, Sim, A, B, tanto faz. Vou colocar A para deixar mais genérico. A resposta vai ser elevado a A, beleza? Independente beleza. de que seja, se A seja um número, seja uma letra. Então já dá para entender que essa parada aqui vai dar algo do tipo E elevado a B, né? Isso. Também, só que tem esses carinhos aqui em cima. Bem, será? Pera, Porque calma. Essa primeira é isso que eu ia falar, porque não tem o X lá em cima, né? Então, tem determinação. Vamos ver isso aqui no passo a passo. Então, bem, como o limite da soma é a soma dos limites, eu posso fazer isso primeiro, para dois limites. Muito bem. Então vamos olhar para esse primeiro aqui. Ó, aqui não tem determinação, né? Qual é a ideia por trás do limite notável? É que se a gente simplesmente jogar os valores, aparece uma indeterminação, né? Olha para a regra aqui. Imagina você jogar infinito, vai dar infinito aqui, né? Vamos ignorar que a gente sabe que a resposta é E. Então vai ficar 1 mais 1 sobre infinito elevado a infinito, certo? Bem, 1 sobre infinito é zero. Então vai ficar 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito é uma indeterminação.
É um dos casos indeterminados. É a mesma coisa que zero dividido por zero, infinito dividido por infinito. É uma indeterminação. Não tem como saber o que é isso. Mas a gente sabe que é E pela regra aí do limite notável. Agora, rapidinho, quando eu estava estudando, eu aprendi isso aí, só que, é, quais são, para cálculo 1, é importante saber, tipo, quais são as coisas que podem vir a ser um sobre infinito? Ah, não, eu acho que você entendeu errado, né? Eu não estou dizendo que um sobre infinito é sempre E. Longe disso. Não, exatamente, é isso. É porque eu sei que dá para ser mais de um caso, dá para ser mais de uma coisa. É assim, existem 7 casos indeterminados. Uhum. Aí, Tá? a Tem os minha dois que eu dúvida é falei, e quais. esse tem mais 4. Tá. Se quiser, eu te mostro, mas pode procurar no Google aí também, deixa eu mostrar aqui. Minha dúvida só era quais que eram relevantes para cálculo 1. Bem, zero sobre zero, infinito por infinito. Normalmente é o suficiente. Mas tem todos esses aqui, ó. Todos esses casos são casos indeterminados. Todos eles aparecem em algum momento. Então, fica atento. Mas a maioria aparece em L'Hopital. Esse aqui aparece muito em L'Hopital. Esses outros aqui também. Que aparece em limite normal também. Até esses são os casos. Bem, então, beleza. E por que eu estou falando isso, né? Porque aqui não tem determinação, veja. Se eu simplesmente colocar o infinito aqui, vou ficar com 1 mais b sobre infinito, elevado a 3. Não tem determinação. Vai dar um. Vai dar 1, exatamente. Agora, no outro caso aqui, é o limite notável. Então, eu vou fazer assim, vou colocar esses 3 pontinhos, para trabalhar com esse negócio separadamente, mas eu imagino que você já saiba mais ou menos qual é a resposta. Isso daí. Agora eu tô até pensando por que que eu mandei essa questão, na verdade. Acho É, que minha dúvida mesmo era mais a questão da indeterminação. bem, a gente já está ligado que a parte de dentro vai dar E na B, né, pela dica que eu te dei. Uhum, Tudo isso elevado a 3, então E na 3B. Ah, mas eu quero fazer passar para. Daí tu pega e chama esse cara aqui de um sobre N, né? E vai fazendo as manipulações, beleza? beleza. Beleza. Tinha um N aqui que eu comi em algum momento, não tá aí. Beleza. Então, show de bola, feito. Tem mais uma ali de esboço gráfico, tá? Isso aí é feio. Mas também não tem segredo. Antes do ln de 3 tem e na x, que é uma exponencial, e depois tem essa função meio esquisita aqui. Uhum, Tá pedindo só para esboçar. Bem, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Então, antes é só e na x, então antes vai se comportar justamente como um exponencial. O exponencial ele sempre se comporta da mesma forma. Vou fazer um cara assim, eu não sei como é que é a segunda. Primeiro eu conheço bem. E na x. Olha só como é que se comporta um exponencial, seja ele com e na base, seja com 2, com número 1 milhão, tanto faz. Ele sempre se comporta assim, ó. isso aqui. Veja, ele tende a zero quando o x tende a menos infinito e tende a mais infinito quando o x tende a mais infinito também. Só Beleza. que aqui a gente tem que parar num valor específico, né, que é o ln de 3, para x. Então eu vou dizer, por exemplo, que o ln de 3 é aqui. Então eu vou colocar mais para cá. Ln de 3 é aqui. Muito bem. O que acontece é o seguinte, se eu colocar ln de 3 no e, a x, eu vou ficar com e ln de 3. Lembra que eu te ensinei isso ontem, né? É o valor do y. Então corta o e com ln, sobra só 3. Y igual a 3. Ou seja, esse pontinho aqui é Rapidinho, y. você pode repetir isso aí de novo, que eu acho que eu fiquei Pela pensando. quinta vez esse negócio, mano. Com? A gente já falou 5 vezes sobre isso na aula passada. Se tem o exponencial e tu tem o logaritmo, uma é função inversa da outra, corta, sobra só argumento, certo? Sim.
Agora Ah, vamos para sim, a tá, próxima. tá. Entendi agora, sim, entendi agora. A outra, bem, quando a gente olha para esse negócio, a gente sabe que é uma reta. Ah, mas tem a linha aqui, não tem problema. Quem causa a variação é isso. Esses outros carinhas aqui estão só como instrumentos ali para como coeficiente linear. Claro, para fazer um gráfico bonito, a gente tem que considerar eles, né? Então eu vou jogar fora isso aqui. Por que que eu estou jogando fora? Que exponencial vai até o ln de 3 apenas. Pois, não é mais exponencial. Pois é isso. Muito bem. Agora, isso aqui já conversamos, isso aqui é uma reta. Uma reta decrescente, certo? E que tem como coeficiente linear isso aqui. Se você lembra lá das aulinhas de reta do ensino médio, a x mais b, né? Esse aqui é o coeficiente angular. Se ele é negativo, é decrescente, uma reta decrescente, caída assim. E esse cara aqui é o coeficiente linear. É o termo associado aonde a reta cruza o eixo y. Então ela vai cruzar o eixo y em 3 mais ln de 3. Ou seja, aqui em cima, né? Um pouquinho por aqui. Sei que essa reta passa por aqui. 3 mais ln de 3. Então ela vai ser alguma coisa do gênero assim. A questão é o seguinte, eu não sei se isso aqui é uma função contínua, se não é, provavelmente é, né? Senão o professor não ia pedir. Provavelmente é um negócio assim, só que a gente tem que provar, né? Afinal de contas, a nossa reta, apesar dela naturalmente começar aqui, a gente sabe que para esse problema em específico, ela só existe a partir do ln de 3, ou seja, para cá. Ela só vai existir para cá, ela não vai estar para cá. O problema está dizendo. Então vamos aos poucos. Como é que eu vou fazer um desenho direito dela? Eu posso começar descobrindo qual que é o valor dela quando x é igual a ln de 3 também. Eu vou pegar isso aqui e no lugar do x jogar ln de 3. Muito fácil. Menos x mais 3 mais ln de 3. Essa é a função que está aqui. Vou colocar logo onde ela começa, no ln de 3. Entenda ln de 3 como um número. Se você jogar na sua calculadora ln de 3, vai dar lá 1, alguma coisa. Mas isso não importa qual número é exatamente aqui, porque o ln de 3 cortou, veja só. Né? Menos ln de 3, mais ln de 3. Uhum. Então, olha só o que acontece, o que eu previ. E no x igual a ln de 3, a resposta é 3. Identicamente igual aonde o exponencial parou. Sim. Tá aí. Então, a função é contínua. Ok? Bem, Sim. ela é contínua entre aspas, porque aqui a gente tem uma coisa complicada, né? Que é uma pontinha. Isso. Essas pontinhas aí, elas são problemáticas quando nos pedem. Mas para avaliar, em especial a diferenciabilidade, mas ela é contínua, ela é contínua. O que ela não seria é diferenciável. Tá bom? Uhum. Pô, de bola. Pegou a ideia? Peguei, Então peguei. veja, para entender bem assim esse problema, é importante, antes de começar a resolvê-lo, saber o que vai vir. Né? Tem que saber que tipo de curva sai disso, e daí depois você vê os detalhes, sacou? Isso aqui. Tipo, eu fui vendo os detalhes. Ah, pô, joguei ln de 3 aqui, percebi que sobrava o 3 pela regra do logaritmo que a gente viu ontem. Joguei ln de 3 aqui, vou descobrir onde a reta começa. Show. Ficou bonitão. Pegou a ideia? Peguei, peguei. Então o negócio é o seguinte: eu falei, revisei, agora eu vou te pedir para fazer um parecido, que vai envolver tanto fazer gráfico, esboço, né? Não estou te pedindo nada muito louco assim, quanto avaliar questões de logaritmo. Tá bom? Tranquilo. Agora, será que eu posso te pedir para poder, ao invés de eu fazer essa questão agora, que eu acho que eu vou levar muito tempo, dava para a gente fazer o final da lista 4? Porque eu estava planejando para na última aula botar uma prova do semestre passado,
E eu acho que a gente não vai ter tempo. Não sei, mano. Normalmente eu não trabalho assim com os meus alunos, tá? Quando eu acho que é importante eles fazerem um exercício, é importante. Tá. Não acho que vai demorar tanto. Eu demorei aqui, sei lá, te explicando 5 minutos. É, porque Teve, sei lá, 4 linhas de conta. é claro que eu demoro um pouquinho para absorver, mas Nada, você beleza. fez super rápido ali, velho. Tá Aquela que eu bom. te pedi. Enquanto isso, eu já vou olhando lá a lista 4. Deixa eu colocar aqui pra você. Tá, De novo, escreva como se, né, fosse para uma prova. tá bom. Apesar de fácil e rápida, ela tem alguns detalhes. Questão da continuidade lá específico, beleza? Beleza. Tá. Ei, velho, tava no banheiro. Como é que vai a continha? Tô fazendo aqui, eu tô tentando esboçar o gráfico primeiro, mas eu vou começar a O fazer gráfico vai com. ser bem semelhante com o meu. É aquilo que eu te falei. Independente da base do exponencial ser e, ou ser o número 2 ou ser o número 1 milhão, vai ser sempre desse jeito aqui, entendeu? Aquele Uhum. comportamento de tender a zero, menos infinito e mais infinito quando cresce. Outra Tá, coisa, esse cara onde cruza é sempre o 1, seja no meu, seja no teu, ok? beleza. Eu reparei que deu um aqui na conta. De bola.
consegui fazer aqui a A, só que eu tô tendo um pouco de dificuldade para esboçar o gráfico depois. Ó, Bem, deixa eu ver. o gráfico era pra ser igual ao meu, né? É isso, foi o que eu pensei, que ficaria semelhante. Provavelmente porque você não, de novo, tá muito mal em logaritmo. Muito mal. Ou não, vamos ver. Cara, eu só tô vendo aqui que tá bem ruim, né, o que você fez. Nenhum professor vai aceitar essa resolução que tu fez aqui. Tu só escreveu, pô. Que é isso aqui? H de x, 2 no ln do 4. E aí? Não fiz nada semelhante a isso, né? Ah, se bem que na parte do E também eu só falei, né? Ah, mas sem o gráfico daí fica complicado. É, zero. Vou fazer aqui. Bem, então a gente sabe que esse negócio antes do ln de 4 é um exponencial. Então a gente já sabe que o gráfico vai ser aquele exponencial de alguma forma. Mas qual é o valor do y para a gente conseguir desenhar quando nós chegamos no ln de 4? Tanto para a função de cima quanto para de baixo. É h, né? O h do ln de 4 vai ser 2 elevado a ln de 4. Isso é um número feio pra porra. Mas é o que vai ter que aparecer lá, né? Você quis fazer uma simplificação lá, não deu muito certo. Foi, eu reparei que tá bem feio mesmo. Se fosse um log de base 2, algum negócio assim, ficaria um pouco mais legal de trabalhar. Mas a linha de 4 mesmo, a gente tem que saber lidar com ele. Tá bom, é o que chegou. Agora, quando a gente vai para a próxima, vamos ver. Próxima é outra equaçãozinha, vai ficar ln de 4 na outra, daí vai rolar o ln de 4 mais ln de 4 mais 4, ou seja, 4. E Agora, rapidinho. É, você tinha dito que era zero, a questão que tava tudo errado. Se eu tiver. É porque sim, eu reparei que na hora eu apaguei sem querer o 2 ali embaixo. Tipo, na hora. Se eu colocasse 2 ln de 4 igual a 4, estaria certo? você falou que ln de 4 é igual a 4, isso não é verdade, né? Não, é isso que eu 2 falei. ln de 4 tá certo. É isso, foi porque eu apaguei sem querer. É, só que daí, tipo, então, vamos lá, o 2 ln de 4, certo. O outro Aí 4 estaria lá, certo, certo então. também. Só que depois você escrever a função é contínua, ela não é contínua. Não é? Não, Ah, então eu errei mesmo. porque não deu o mesmo valor, né? Deu esse número que não é 4, deu 4. Aqui deu o mesmo número, deu 3 para as duas. Se você jogar ln de 3 aqui, dá 3. Se você jogar ln de 3 aqui, também dá 3. Então você vai ter uma função um pouco diferente nesse ponto de vista. Você vai ter aqui e uma reta começando em outro lugar, também decrescente, né? Então você tem esse gap. Esse gap aqui indica que não é contínuo, sacou? Tá, tá. Foi um erro no cálculo, na verdade. Foi porque na hora quando eu apaguei o 2 sem querer, aí eu só calculei o LN de 4 que botando na calculadora deu 4. Aí Aham. não tinha dado certo. Você colocou ln de 4 na calculadora e deu 4, estranho. Tá errado? Definitivamente, ln de 4 não é 4. Ah, então. Então tô muito errado mesmo no caminho. Determine o domínio de f, a função f tem singularidade. Pô, a gente já não fez essa questão na aula passada? Eu acho que eu mandei sem querer pra vocês questão, na verdade. Não. Determine as raízes, construa gráfico. Na verdade, eu não mandei essa questão. Tenho certeza que a gente trabalhou com ela no ano passado. Trabalhou na aula passada, porque eu não mandei essa questão hoje. Sim. Então, você pegou aí da aula passada mesmo. Não, peguei do lista 4. Sim, a lista 4 foi foi a que a gente trabalhou. Ah, sim, mas na hora que tu queria ver, ou tu quer ver alguma questão específica dela? Eu pedi pra gente dar sequência a lista 4. Ah, tá. A gente parou na 2, né? Eu não Então, lembro, eu não tenho certeza. a gente não fez a 2, isso eu tenho certeza.
Agora, se tem que fazer alguma coisa na um ainda, eu já não sei. O professor de microeconomia precisa desenhar um gráfico que represente uma curva de demanda para colocar slides do modo de microeconomia que está preparando. Para isso, ele pretende utilizar o programa GeoGebra. É que usar o GeoGebra é legal. Indicado pelo sempre esse professor de cálculo da escola que traçam gráficos bem precisos com ótima aparência. Para desenhar um gráfico com este programa é necessário informar a lei de uma função. O professor então selecionou 3 funções para verificar qual geraria o gráfico mais adequado para fazer o slide. A lei dessas funções são dadas abaixo. Para tomar sua decisão, o professor considerou que seria importante analisar as derivadas. Calcule a derivada. Tem que saber derivar. Bem, derivar é uma série de regras, né? Você sabe derivar ln, exponencial, fração. É isso, eu vi isso essa semana, eu ainda não gravei as regras, eu tô praticando ainda pra Regra. gravar. Eu vou fazer aqui, na verdade, só saber a regra. No caso aqui, talvez não seja suficiente, porque você vai ter que fazer a regra da cadeia também. Sim. Por exemplo, na primeira aqui, esse é o símbolo de derivada, um apóstrofe. A derivada do ln é a derivada de quem está dentro veja que eu estou indicando ainda que eu vou derivar quem está dentro do ln. Esse aqui é o símbolo de derivada, dividido por quem está dentro. Então, se você pegar a tabela de derivadas, você vai ver essa regra lá. Acontece que quem é a derivada disso aqui, né? Não é tão simples. Porque não sai diretamente. Para fazer a derivada de quem está ali dentro, tem que fazer a regra da cadeia. O professor falou de regra da cadeia para você? Falou. Tá. Então vamos lá. Vamos chamar esse cara aqui de F. Uma F de X. Tá dependendo de X, é claro. Bem, eu acabei de falar que eu não sei quem é a derivada disso. Mas eu, particularmente, saberia quem é a derivada de U elevado a meio, né, da raiz de U. Isso dá para fazer. Isso aí se faz pela regra do tombo. Né, aquela regra do tipo, se você tem 1 elevado a n, a derivada é n, U na n menos 1. Certo? A primeira regra que você aprendeu. Uhum. Lembra disso? Lembro. Show. Então, o n seria meio, você aplicaria essa regra, tranquilo. Parece que a gente tem uma coisa um pouco estranha ali dentro, né? Então, o que fazer? Vamos seguir nessa ideia. A regra da cadeia é uma regra que a ideia por trás é você deixar sua conta bonita, de uma forma que você saiba resolver. Ah, como seria bonito, eu saberia resolver se ali dentro fosse U. Então, eu vou chamar ali dentro de U. Simples assim. Daí, toda vez que a gente cria uma coisa na regra da cadeia, criei o U, por exemplo, eu vou lá e derivo. Que é um outro símbolo de derivada. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Beleza. Então agora a gente pode voltar para a nossa f, só que não mais em termos de x, mas sim em termos de u. Não é mais x ao quadrado mais 1 elevado a meio, mas sim u elevado a meio. E, como eu falei, toda vez que a gente cria uma coisa nova em derivada, a gente deriva. E quem que é a derivada de u elevado a meio? Regra do tombo. Cai o meio, u a 1 meio menos 1. Beleza? Uhum. Regra do tombo sempre tem esse menos 1 ali em cima. Bem, 1 meio menos 1 é a mesma coisa que 50 centavos menos R$ 1. Você fica com uma dívida de 50 centavos, ou seja, menos 1 meio. Muito bem. Só que eu não quero nem essa derivada, nem essa. A derivada que eu quero é df dx. E você pode perceber, é a multiplicação dessas duas.
por que que é a multiplicação dessas duas? Porque se cortar os DUs, né, já que tem DU em cima e DU embaixo, sobra exatamente df dx, que é o que a gente quer. Bem, quem quer df du? É isso. E o du dx é isso. Só multiplicar. 1/2 corta com 2, não sobra número na frente. O u, tá, elevado a menos 1/2, é x ao quadrado mais 1. Então vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1/2 vezes x. Então isso aí é a derivada. Ok? Uhum. Então perceba, cara. Tudo que eu fiz até agora, toda essa conta coloridaça aqui, foi só para isso. Beleza? Tá. Poderia ser que num outro momento, numa outra conta, você tivesse que fazer muito mais derivadas. Mas aqui, por sorte, é só isso mesmo. Claro, uma vez que a gente sabe de cabeça a regra da derivada do ln, né? Que é a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. Agora dá até para simplificar, né? Porque esse cara, oh, caramba, é igual a esse aqui, certo? Uhum. Tirando exponencial, mas não tem problema. A gente joga para baixo, vai ficar 1/2 também, 1/2 mais 1/2 é 1. Então, uma forma. E note, eu não estou fazendo nada que envolve cálculo, tá? Estou falando de regra de potência. Vai ficar x sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Beleza. Bem, então pronto, derivamos a primeira. Regra do ln. Recapitulando. Era para derivar o ln, derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Eu já troquei raiz por expoente fracionário porque a gente sempre faz isso para derivar. Então tinha que derivar quem estava dentro. Eu não sei a derivada de quem está dentro. Então eu escrevo para fazer a regra da cadeia. Chamo de u, por quê? Porque se fosse u elevado ao meio, eu saberia de cabeça. Então chamei de u, derivei o u, coloquei lá, agora sim, isso aqui eu sei fazer de cabeça, dá isso. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero a multiplicação dos dois. Chain rule, né? Regra da cadeia vem da regra do encadeamento. Você encadeia as derivadas, coloca uma do lado da outra. Daí ficou desse jeito, ó. Já tô pondo na cor aqui pra você ficar ligado de onde veio cada coisa, né? Uhum. Daí eu substituí o U, né? Era U. Eu não posso ter U na resposta porque aqui é em X. Então esse U eu troquei, né? Por isso. A resposta final tem que estar em termos de X, afinal de contas é um df dx. E aqui o X. Os dois se cortaram, né? Muito bem, então essa aqui é a derivadinha da parte de cima, tá feito. Depois eu simplifiquei. Agora vamos para outra derivada. E já é a regra do exponencial. A regra do exponencial é o seguinte: se a sua função é o e na u, então a derivada vai ser u' e na u. Ou seja, basicamente repete a tua função, só que na frente você coloca a derivada de quem está em cima. Beleza? Ó. Ah, mas tem um u e aqui é x. É, pois é, mas aí que tá. Esse u é uma função de x. Sempre que eu estiver falando de u no cálculo, u é uma função de x. É uma Uhum. coisa que depende de x. Beleza? Beleza. Então, no nosso contexto aqui é tudo isso. Tudo isso que é u. De tal forma que já de cara a gente tira a resposta. Não precisa de muito papo. Vai dar simplesmente a derivada de quem está aqui em cima. Daí, esses dois caras são muito simples de derivar. Menos 2x mais 2, concorda comigo? Sim. E menos x ao quadrado mais 2x. Pronto, derivado. Isso aí foi fácil. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é como se fosse uma regra da cadeia decorada. A teoria que está por trás disso é a regra da cadeia. A regra da cadeia é a regra mais importante do cálculo. Tem que saber ela muito bem. O teu professor te passou alguma apostila, coisa do gênero, assim, onde tem exemplos? Passou, passou. Sempre bom ler os exemplos. E aqui o que está acontecendo? Veja só. Está acontecendo duas divisões. Então aqui a gente tem duas possibilidades de resolver esse problema.
Aí vai da percepção da pessoa qual que é mais fácil. Ou a gente deriva separadamente os dois, ou antes de começar a derivar, a gente soma essas coisas. Deixa tudo isso numa fração só. O que que você prefere? Somar tudo isso, deixar numa fração só, ou derivar cada um deles separadamente? Acho que derivar separadamente para mim ia ser mais fácil, talvez. Tá. Bem, como a gente está vendo uma divisão, então a gente vai ter que usar a regra do quociente. A regra do quociente é basicamente assim: se você vê que uma função é uma outra função, melhor, é uma função dividida por outra, ou seja, você nota que você está trabalhando com uma função que tem divisão, resumidamente. A Uhum. derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal menos a derivada de cima vezes a de baixo normal menos a derivada de baixo vezes a de cima normal dividido pela de baixo normal ao quadrado. Então, a única coisa que você precisa fazer é identificar quem é a G e quem é a H. Por exemplo, digamos que a nossa F seja 1 sobre x mais 1. Então, fica bem claro que G é 1, porque é a de cima, certo? Certo. Quem que é a derivada de 1, me diz aí. Zero. Boa. Obviamente, a de baixo, então, vai ser x mais 1, e a derivada é 1. Pronto, tá feito. Agora é só pegar todas essas pecinhas e colocar no quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem que decorar, né? É uma regra, então tem que decorar. Então vamos lá, a derivada da primeira, a derivada de cima, vezes a de baixo normal. Bem, tá multiplicando por zero, então dane-se, mas eu vou escrever só para seguir a regra, né? Derivada da de baixo, vezes a de cima normal. Tudo isso dividido pela de baixo normal ao quadrado. Então, com alguma simplificação, a gente vai chegar em menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Beleza? Beleza. Muito bem. Esse é um padrão de quando você tem constante na parte de cima. Vai ficar negativo e vai ficar ao quadrado embaixo. Pela lógica, então, isso aqui pode até ficar como tarefa para você, eu só vou colocar rapidinho aqui. Pela lógica, né? Veja. Aqui a gente tinha 1 sobre x mais 1, deu menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Agora, se a gente tem a mesma coisa, só que ao cubo, será que vai dar o mesmo? Vamos ver. Que tá o BO, né? Quem que é a derivada do cara de baixo? Porque eu sei quem é a derivada de x ao cubo. Eu não sei quem é a derivada de x mais 1 ao cubo. Então, quando acontece uma situação como essa que eu estou falando, tem que fazer a regra da cadeia. Então, para fazer a galinha, tem que fazer a regra da cadeia. Mas eu vou te dar uma dica. Eu normalmente não dou essa dica antes da pessoa saber fazer a regra da cadeia. Mas eu já vou dar também porque ela está acabando. O negócio é o seguinte: quando você tem uma função como essa aqui, elevada a um n, a derivada vai ser o seguinte: vai ser o n, a tua função que já estava ali, n menos 1, parece muito a regra do tombo, certo? Uhum. Só que agora entra o detalhe, vezes a derivada de quem está dentro. Regra da cadeia. Só que feita na malícia aqui, na rapidez, tá ligado? Sim. Agora, rapidinho, por que que a regra do tombo não poderia se aplicar aí? Por quê? Porque a regra do tombo ela só funciona quando a gente tem uma variável com um expoente. Não uma situação como essa aqui, que tu Entendi. tens uma variável e um númerozinho, certo? Beleza. Aí não dá para fazer direto, daí teve que fazer a regra da cadeia. Que ficou bem parecido com a regra do tombo, mas por uma questão de coincidência. Beleza? Ah, outra Beleza. forma também que daria para fazer, obviamente, você abrindo esse polinômio, né? Fazendo x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Só que isso é chato de fazer. Particularmente, quando aparece uma situação como essa, eu prefiro fazer a regra da cadeia. Tudo uma questão de prática. A regra da cadeia, de fato, é mais rápida. Bem, tá aí as derivadas. Tá bom? Tá bom. Show de bola. Então, fizemos aí, gostei.
Próxima aula sábado, né? Isso, Tente trazer questões que tentou fazer, beleza? A gente tranquilo. vai direto nas tuas dúvidas. Certo. Abraço, valeu! Valeu, obrigado.